E aí, tudo bem? Esse aqui é o Oestcast, podcast da revista Oeste, que você conhece já faz mais de um ano. E hoje a gente está trazendo aqui... o programa de hoje é muito dedicado à cidade de Barretos, do interior de São Paulo, a gloriosa Barretos, porque a gente está trazendo aqui um dos seus maiores cidadãos, que é o Henrique Prata, autor de O Parque dos Lobos e presidente do Hospital de Amor. Né, Henrique? Sim. Muito obrigado pela sua presença, muito legal você ter vindo. Não, eu que agradeço esse projeto agora. O Parque dos Lobos é o terceiro projeto que eu escrevo o significado de existir uma oportunidade de fazer com que o serviço público possa ter oportunidades de ter uma medicina de ponta e oferecer qualidade. E eu quero agradecer o Edilson Salgueiro também. Eu agradeço. Veterano aqui, muito obrigado por você ter vindo. Já conhecemos o Henrique. É, isso aí, viu? Senão a gente vai ter isto aqui, o Oestcast mais um plus. E aí, só assinando a revista. É verdade. Pô, Henrique, antes de falar de hospital, de medicina, eu queria saber o que você mais gosta em Barretos. O que eu mais gosto é minha cultura. Eu sou nascido e criado na fazenda, eu sou um homem do campo. Fui criado praticamente com meu avô, que tinha uma fazenda 10 quilômetros da cidade. E desde os 7 anos de idade eu almoçava e ia abrir porteira para ele ir para a fazenda, que um menino que se apaixonou pela profissão de boiadeiro e aí eu tive a oportunidade de saber o que eu queria. Aos 7 anos de idade eu já sabia qual o sentido que eu ia ter de profissão, de valores, e Barretos oferecia tudo isso, que Barretos ainda na minha época, ainda chegavam, as boiadas chegavam por terra ainda, pelo menos uma metade do transporte, tinha 3 frigoríficos grandes, ainda tem 2 grandes lá, meu avô tinha um também, e então é o resíduo, assim, é o final da época do transporte do gado por terra. As boiadas magras chegavam por terra, de comitiva, os boi gordos também estavam terminando, já tinha caminhão, então os caminhões já estavam na frente trazendo o boi gordo, mas as boiadas magras vinham por terra. E aquilo me fascinava, era meu mundo, e a história agora, ela existe através da Festa do Peão de Barretos, e ela então é uma tradição, é uma cultura que nós temos, na qual eu também faço parte do clube como benemérito, uma pessoa que ama cultivar a minha cultura. E a gente descobriu que estudou na mesma organização de ensino, que era o Colégio Vocacional. Que era a maior revolução em ensino na exatamente, época, né? Em 64, por aí. Isso. Nós tivemos a oportunidade de ter a mesma... Seguir uma escola que tinha um projeto de uma capacidade muito maior do que existe hoje, porque imagina uma criança no primeiro colegial tinha a oportunidade de visitar os maiores centros culturais do país, né? Exatamente, cara. E fazer coisas que estavam, assim, eram vida prática, né? A vida como ela é, né? Ajudou muito a escola. Muito legal, cara. Henrique, e esse livro é sobre o que, exatamente? E esse livro é uma síntese da minha experiência de 33 anos de gestão, é uma síntese de uma decepção que eu tenho na visão e na vivência diária de como que nesses 33 anos da minha experiência eu não vi nenhuma atitude, tem exceção, mas muito rara, que fosse honesta para oferecer um tratamento, principalmente para os idosos, na época que necessitam de ir para os hospitais públicos. A população de hospital público é 80% do país. Como eu estou na área do câncer, eu estou 33 anos angustiado de ver, nesses 33 anos, só teve um serviço novo de câncer no país, que foi aqui em São Paulo, o ICESP, que foi o governador Zé Serra que fez. E aí, eu estou hoje em 17 estados no país fazendo prevenção de câncer e vivendo essa experiência de ver que ninguém se incomoda de uma população que envelhece,
que aumenta os números de casos novos de câncer pelo próprio envelhecimento da população, e as filas se arrastam não há 33 anos que eu estou, há 60 anos, 61 anos, que meu pai e minha mãe fundaram um hospital de câncer, e a gente só vê a fila. É como se isso não pertencesse à classe política, a uma sociedade que ignora que pobre morre na fila. Só que pobre morre na fila nesses últimos 20 anos agravou muito. Não é de 60 anos, que já era tragédia também. Mas é que nós estamos vivendo uma época que está 20 anos congelada a tabela SUS. Então, para você ter uma ideia, uma consulta era R$10 há 20 anos atrás, é R$10 hoje. Uma cesárea era 120, é 120 hoje. Eu tinha um orçamento, eu tinha 10 mil casos novos, era o maior centro do país há 20 anos atrás já, em Barretos. Só Barretos tinha 10 mil casos novos de câncer por ano tratando em Barretos. Recebia 17 milhões e 800, não, custava 17.800, 18 milhões, mas o governo federal, o ministro era na época Zé Serra, pagava 14. Agora, por que o livro, eu juntei muitas provas para pôr evidência muito forte? Porque o mesmo hospital atende 10 mil casos novos de câncer, recebe só os mesmos 14 que recebia 20 anos atrás, e hoje custa 50. Então, o livro testemunha, com provas, com evidências, de que pobre morre sem ter que morrer. Não é que nem morre na fila. Na fila, com câncer, é evidência. Não existe algumas coisas, é uma utopia, algumas coisas que me envergonham até de acreditar na classe política, de saber que puseram uma tarja que é proibido atender paciente com menos de 60 dias. Então, nenhum hospital cadastra um paciente que não vai tratar ele dentro de 60 dias. Sim. Mas a fila, eu garanto que é de 1 ano. A fila para nós é em torno de 8 a 10 meses, quase todas as patologias. Nós somos um centro de referência, no nível de primeiro mundo. Então, lógico, por isso nós temos mais, e pela forma de chamar Hospital de Amor, que é a essência dele, nós temos uma demanda maior. Mas não quer dizer que seja o retrato do país inteiro. Mas no país inteiro, eu estou em 17 estados, eu posso te falar que o primeiro diagnóstico, a média é 6 meses, para fazer o primeiro diagnóstico, e a primeira cirurgia com média de 15 meses. Então, é muito tempo isso. Para câncer é vida e morte. Vida e morte. Porque o câncer, depois que você descobre ele na fase de 30, no máximo 60 dias, você tem uma chance de 50%. Quando passa dessa fase, a chance vai para baixo. Você entendeu? Então, essa angústia que eu vivo sozinha, eu resolvi traduzir, colocar com provas, com evidência, nesse projeto, e estou procurando achar pessoas sérias, a imprensa séria, que possa dar uma ênfase nesse projeto, nesse conteúdo, em favor de que existe uma força maior que chamou sistema, né, que não deixam apresentar isso, não deixam falar nisso, porque você não vê uma discussão sobre esse mérito. E aí eu provo que pobre morre sem ter que morrer. Por 2 razões mais simples das pessoas entenderem. Uma, chega numa Santa Casa que ela é 100% SUS. A Santa Casa recebendo a tabela de 20 anos atrás não tem dinheiro para ter um médico de especialidade. Não tem dinheiro para ter um médico presencial. E as Santas Casas de alta complexidade, elas são urgência e emergência. Se você não tem um médico presencial, se você não tem um médico especialista, só nessa brincadeira, que eu tive uma experiência sem ser o câncer, há 6 anos atrás eu assumi a Santa Casa de Barretos, 300 leitos, a UTI, por não ter médico especialista, durante os últimos 10 anos antes de eu assumir, morriam 47% das pessoas que entravam na UTI. Aí eu assumo, já vou fazer uma coisa, eu sei o que tem que ser feito, tem que ter um médico presencial e um médico especialista, passa a morrer 14%. Nossa, meu. Então, só nessa evidência dessas provas, mas não é comparado de um ano para o outro, não, é de 10 anos a comparação. Sim. Então, você pega, só na minha cidade, tem um exemplo de uma Santa Casa, que já não é câncer, nós estamos falando de saúde geral e que é a saúde das pessoas mais idosas. Você entra numa UTI, não tem um especialista, não tem um médico
um intensivista, você chega numa Santa Casa, não tem um emergencista na porta, na urgência, você não tem um médico presencial. Quem chega nela? 80% da população. Agora, a diferença é que, por exemplo, o Estado de São Paulo tem 50% do serviço público está na mão do próprio Estado, ou na gestão própria ou na gestão das OS. Eu tenho 2 OS com o Estado. O que é OS? OS são serviços terceirizados de instituições filantrópicas que assumem gestões públicas sem fim lucrativo. O quanto custa é o quanto recebe. Existe e aí tem uma hipocrisia na história. Por exemplo, as OS que nos 20 anos do Estado, um exemplo típico, as OS ou Serviço Público do Estado, o Estado paga o quanto custa. Uma UTI custa R$ 2.200, R$ 2.400, o Estado paga ela. Aí eu sou prestador filantrópico só de um serviço como o meu de Santa Casa, a minha UTI é alta complexidade, é acima da de média complexidade, ela recebe R$ 600. Então ela recebe 4 vezes menos. Isso é uma evidência, assim, matemática, está aí nos últimos 20 anos da política aqui do PSDB aqui em São Paulo. Estou falando do Estado de São Paulo. Outros estados não fizeram essa discriminação, porque tem menos serviço, menos população, então a gestão ou é dele ou de OS e paga tudo igual, a maioria dos estados. Mas o Estado de São Paulo foi um caos esses últimos 20 anos. A gente está vendo as Santas Casas todas destruídas, todas sem manutenção, todas só assim, em caso de calamidade das Santas Casas. E toda essa tragédia, na vista de todos os políticos, na vista de toda a sociedade, é um tabu falar sobre isso. Não pode se falar, não se discute. Então, pela minha história e pela forma que eu encaro, porque eu administro um projeto por 33 anos, 100% serviço público, então eu tenho moral e tem evidências e clareza no que eu escrevo. Agora, Henrique, você mencionou há pouco que está procurando pessoas para dar ênfase ao assunto. Aonde estão essas pessoas? A quais setores elas pertencem? É da política? É da imprensa? Quem são essas pessoas? A primeira eu achei que devia sair pela imprensa, de ter motivação ao ler o livro, da imprensa poder enxergar provas que talvez sejam até maior que a evidência do Covid. No livro tem as evidências de provas sobre isso. Começa pelo exemplo de eu ter que administrar um hospital, se eu quero atender 100% SUS, eu recebo, ele me custa 50, eu só recebo 14 pela tabela SUS. Isso não incomoda ninguém? Sabe que ninguém sabe que nos outros que não correm atrás da diferença do dinheiro, as pessoas só recebem os 14 milhões, e os 14 milhões não significa nem 20% do que deveria se fazer pelo câncer? Então a prova é essa, as evidências são essas. Então, eu acho que, lógico, quando eu pensei no livro, fazer essa história, foi embasar com provas científicas as diferenças absurdas que existem na oferta da dignidade de uma pessoa que depois de trabalhar e ficar velha, tem que sofrer uma consequência de não ter direito de ter nem metade do que se deve ser feito naquela patologia, naquela doença. Se deu tanta atenção para a Covid que foi uma questão limitada no tempo. Agora, o câncer não. O câncer é uma doença que de cada 10 famílias, 8 têm essa doença, né? De cada 4 homens, depois de uma certa idade, 3 vão ter o câncer de próstata. É uma doença nítida, mas como o poder, aí eu diferencio uma coisa que é uma visão e uma experiência que eu acumulei para poder falar o que eu vou falar agora. A classe médica começa no interior, nas pequenas cidades no interior. Ela tem um domínio sobre a sociedade, sobre o prefeito, de todas as formas, porque todas as famílias dependem daquela classe médica. Então, eles tratam a saúde, existe uma separação daqueles que têm convênio e plano de saúde, tem
ter um atendimento, como na minha experiência, na minha Santa Casa, na UTI que tinha na UTI dos planos de saúde na Santa Casa, a mortalidade era 20%, não era 47%. Então eles têm uma defesa para aquela classe A e B da sociedade, que tem plano de saúde, tem dinheiro, tem acesso, e a outra classe sofre a consequência aí vira um comércio, porque quanto pior for o serviço público, mais vai ter imigração no serviço privado. Imigração, que jeito? Eles vão para o serviço privado, pagam uma diferença do médico, o médico faz um mesclado, recebe uma parte e toda a prestação de serviço vai em cima do SUS, que é internação, cirurgia e tudo mais. Então, no livro tem todas essas provas da maneira, porque eu peguei o sistema. Eu tinha uma experiência já de 25 anos de serviço de câncer, 27 anos de serviço só de câncer. E vivia numa redoma, praticamente num plano que eu só enxergava o câncer. Quando eu saio para essa outra medicina, talvez seja nesse momento, talvez que apareceu pela dor, nada em mim aconteceu por amor, aconteceu tudo pela dor. Pela dor eu enxerguei e entrei numa medicina que é o puro comércio, é o puro dinheiro, é o puro valor do dinheiro. Aí juntou muitas evidências, muita prova, e eu resolvi denunciar. Eu sou um cristão, tenho essa concepção de o que eu posso fazer eu faço, mas o que eu não posso fazer eu também aponto quando eu tenho prova. Mais ou menos isso. Não, eu vi o senhor mencionar há pouco a história dos seus pais, brevemente, que seus pais deram início ao projeto. Como é que foi esse processo? Como que eles tiveram a ideia? O que eles observaram naquele período? E, claro, como isso chegou até o senhor? Não, meus pais foram formados aqui em 49 na USP. Meu pai, em 51, já fez uma tese de doutorado. Naquela época, tinha de cada 1000, tinha um que fazia doutorado. Fez a tese dele na USP em 51. E está entre as teses mais brilhantes da USP, a tese dele. E eles eram um casal muito religioso, extremamente, umas pessoas muito cristãs, e tinha a certeza que aquele dom, aquela vocação de ter muito conhecimento, era para fazer para todos. Então eles viram que aqui só a oportunidade, a abertura das portas para quem se forma na USP, 95% dos médicos que se formam na USP entram para o sistema privado. E ele, com essa vocação dele, humanista, família dele, a história do pai dele, tudo, ele sentiu que ele devia levar esse conhecimento para o interior. E muda para Barretos, minha mãe, meus avós maternos eram mineiros, mas moravam em Barretos, e monta o primeiro hospital de câncer no interior do estado de São Paulo, em 1962. Então eram pessoas que fizeram da profissão o idealismo mesmo, e a vocação, e por isso mudaram para levar por uma outra constatação interessante que eles tiveram. Quando eles mudaram e fizeram o primeiro embrião hospital geral que eles fizeram, de cada 10 pacientes que eles mandavam para São Paulo, 5 voltavam 24 horas para trás. Porque 65% da população, nos anos 60, morava na roça, não morava na cidade. Então ninguém aguentava se tratar aqui em São Paulo. E ele ficou com muita dó, com muita compaixão os pobres, caipira da roça, não querer ficar em São Paulo. Ele abre então o primeiro tratamento de câncer, mas com a medicina tão honesta, formada pela USP, que é a medicina exata, e ele aplica essa medicina no interior, nos pobres. E aí ele era um homem extremamente humanista, idealista, ele e minha mãe, e atrair os médicos que tinham a mesma vocação. Hoje eu tenho 500 oncologistas na minha rede que têm a alma e o corpo do meu pai. Mas existem esses médicos, graças a Deus. Esse interesse pelo câncer dos seus pais, como é que surgiu? Por essa constatação de que metade daquele paciente que ele ia para o hospital dele e diagnosticava um câncer. Câncer só tinha tratamento aqui em São Paulo, no C. Camargo, que é o primeiro embrião e o melhor embrião que se criou no país até hoje,
com todos os valores do que é certo, está de Nossa Camargo. Mas só existia ele, entendeu? E o caipira não preferia não se tratar do que ficar aqui em São Paulo. Ele se enche de compaixão por eles e cria esse Hospital do Câncer e se torna um projeto tão virtuoso que hoje eu posso garantir aqui, que eu não vou estar falando uma coisa, a referência da América Latina para o mundo somos nós. É mesmo? Nós somos o maior banco de tumores da América Latina e o melhor. Somos o maior centro de pesquisa da América Latina. Somos o maior serviço da América Latina. Nossa. E temos, então, os maiores hospitais do mundo com relação à parceria de hospitais irmãos. E estamos se tornando filial do maior centro de tratamento pediátrico do mundo, chama St. Jude's, em Memphis, nos Estados Unidos. Um hospital tem uma credibilidade para arrecadar $6 milhões por dia de doação. Nossa. E ele tem 500 casos novos por ano de crianças. Nós também temos 400 casos novos de criança. Mas nós temos 17 mil casos novos de adulto. E aí no Brasil ainda não tem essa distinção, esse valor que essas obras, por exemplo, esse hospital é mantido e funciona só com doações. Não depende do governo. Você entendeu? Há uma consciência na cultura dos americanos, dos países do primeiro mundo, que o câncer é muito caro. Não há governo que consiga ter o recurso para acompanhar a evolução, principalmente do parque tecnológico e da medicina nova, que agora não é mais quimioterapia, é imunoterapia. E se uma sociedade não se despertar em relação a isso, não tem condições, porque a evolução é muito grande do avanço da tecnologia, da modernidade, e nós ainda estamos congelados na medicina de 2002. O valor da medicina que nós temos para tratar câncer, a tabela é de 2002. Olha a gravidade, é isso que é o chamado maior do livro. Que ninguém acredita, mas não tem ninguém que está tomando nem metade do remédio que ele devia tomar para câncer. Isso eu posso... Tem dúvida agora. O valor é o mesmo e, em razão da inflação, ele não é capaz de... Não, nunca foi corrigido em 20 anos. Nunca. O valor, então é o valor nominal. É, sei lá, R$1.000 sempre. Sim, será sempre... eu tô dizendo, não sei se ficou mais fácil você entender. O valor que eu recebia em 2002, de atender 10 mil casos novos por ano, que isso deve se tratar em mais de 100 mil pessoas atendidas por ano, esse valor é o mesmo de 2002 Entendi. até hoje. Não, exatamente. Você entendeu? Valor nominal. Então, onde é que estão fazendo isso? Onde é que tem um hospital que fica com o Pires na mão 24 horas no ar, como nós temos esse Pires na mão? 24 horas fazendo campanha, com toda a classe artística do país, com todo o segmento do país nos ajudando pela concepção de ser um hospital com diferencial do que ele é. Ele é a referência para os países do primeiro mundo, o que é sério na América Latina, não é no Brasil. Somos nós. Mas vocês recebem gente do Brasil inteiro, então? Do Brasil inteiro, e agora está tendo muita demanda da Bolívia, do Paraguai, dos países mais pobres aqui na vizinhança. As pessoas tiram a carteira tiram um RG, e não tem com RG, a Constituição permite. Está chegando a imigração de fora da Venezuela. Nós temos hospitais na Amazônia, temos um hospital, foi construído só com um livro, o primeiro livro, que chama Acima de Tudo o Amor. E o hospital tem 50 mil prontuários hoje da Amazônia. E é impressionante você ver da onde as pessoas vêm por não ter nem lugar, nem sabe o que é falar câncer. Nossa. O país é muito triste, os países mais próximos nossos são muito pobres, e essa imigração toda vai para tudo quanto é lado. E nós temos hoje o hospital fora de Barretos, em Jales, uma filial perto de Barretos, mas 250 quilômetros. Pois temos uma filial em Porto Velho, uma outra em Palmas, Tocantins, e uma outra agora estamos abrindo lá em Sergipe, para todo o agreste do Nordeste, na cidade de Largata, a cidade dos meus avós paternos. E é uma história muito bonita de família, tanto a família materna como a paterna, que minha
família paterna, meu avô era médico formado no Rio de Janeiro em 1921 e formou e fez doutorado em 23 e só atendeu o serviço público. A mãe dele, a mulher mais rica de Simão Dias, no interior do estado de Sergipe, e muito rica, mas ela atendia os doentes na casa dela. Chegou um ponto que o marido dela fez ela ela construiu o primeiro Santa Casa no interior do estado de Sergipe, em 1919, fazendo o que eu faço hoje. Eu nem sabia dessa história. Essa história foi uns 6 anos que eu conheci. E ela, então, foi pedindo dinheiro na sociedade para as pessoas e construiu a primeira Santa Casa para acolher os pobres, que na casa dela não cabia mais doente. Nossa. É um DNA também. Na família. Né? É um DNA de família. Por isso eu acho que eu tenho esse direito de apontar o dedo e chamar a atenção para a sociedade que, infelizmente, os nossos irmãos mais pobres no câncer morrem miseravelmente nas filas. Qual seria o modelo ideal para o senhor? Porque a gente fala do SUS, o SUS está sempre com problema. Sempre o SUS é um plano extraordinário. Quem foi inteligente de trancar o SUS foi a medicina privada do dinheiro. Ela foi inteligente para cercar isso. Porque o SUS talvez seja o plano mais bem feito no mundo. É completo. Mas se congelou o valor do SUS, porque se o SUS tivesse tido a correção monetária, não tinha um plano de saúde funcionando. Um plano de saúde funcionando. Nenhum. Porque ele é perfeito, o plano. Mas o SUS tem o mesmo problema que o senhor mencionou das Santas Casas? Ou seja, Sim, o mesmo valor sempre, e portanto a inflação corrói este valor e você não tem capacidade de investir, é isso? Eles congelaram a medicina privada do dinheiro, ou o sistema privado do dinheiro, enxergou que se essa população se o SUS tivesse a correção monetária dos valores, não teria cliente que viria para eles. Não teria. Olha lá que um rico ia ter, porque seria como o Canadá, como a Inglaterra, como a França, que com a Alemanha. Não é diferente, o serviço privado não oferece um valor a mais do que o serviço público oferece. Você entendeu? Que é honesto. Agora, como é que fizeram aqui no Brasil? Você vê, no Brasil, congelaram o valor do SUS, ele é perfeito o plano dele, mas congelou o valor dele, ele não tem forma de competir, ele não tem como oferecer. Então, as pessoas vão pelas filas, e pelas filas as pessoas não conseguem tratamento se não for lá no consultório do médico pagar a diferença para o médico, se não comprar um plano de saúde para ter um plano de saúde para a família, morre nas filas. Então, o congelamento foi uma inteligência do sistema privado do dinheiro, a medicina privada do dinheiro, separada da medicina privada competente, honesta, idealista, humanista, que é muito forte, mas a inteligência foi mais longe. Falou, se nós corrigimos a tabela SUS, quando o Serra era ministro, ele pagava 80% de quanto custava o tratamento de câncer e 95% quanto custava o tratamento da alta complexidade das Santas Casas. Então, não faltava nada. Agora, congelou, não tem nada. Não tem que oferecer nada. Então, o pessoal vai... Você quer ver uma experiência, por exemplo, que aconteceu nesses últimos 10 anos? Os maiores investimentos privados, financeiros do mundo estão investindo no Brasil, sabe aonde? Nas clínicas populares. Nas clínicas populares. Investimentos pesados. Por quê? Porque na clínica popular o pobre tem uma consulta com hora marcada por 60, 70 reais. Sim. Na hora, né? Na hora. E tem um exame que ele vai demorar 1 ano na fila do SUS, ele tem um exame por 150 reais. Na hora, né? Você entendeu? Isso está crescendo, né? Não, os maiores investimentos do mundo estão entrar nessa canoa. Por quê? É a onda agora. Mas como é que conseguiram fazer? Como é que está existindo isso? Castraram, toliram o SUS com o financiamento dele congelado. Sim. Então eles arrumam olha, o livro tá completo com esse recheio, porque tem algo por trás disso tudo, que chamou sistema, né? E quando eu falei dos prefeitos, é dependente dos médicos, quando você pula para o governo federal,
todos os presidentes são dependentes dos hospitais ricos, dos médicos dos hospitais ricos, são todos reféns desse sistema. Você entendeu? Todos são reféns. E aí, eles é que pedem. Um exemplo que está forte no livro. O presidente Itamar deu um benefício para os hospitais mais ricos do país de um projeto que chama PROAD. Os hospitais mais ricos pegam o próprio imposto de renda, que gera o imposto de renda, faz um projeto que põe 50% do recurso para pesquisa e 50% para assistência em projetos próprios, para ampliar a rede deles. E não tem obrigação de oferecer 1% de serviço de assistência, mas pode fazer projeto para aquilo que for. E põe o dinheiro no bolso. Isso representa 2 bilhões por ano. Põe o dinheiro no bolso. Aí o presidente Lula fez pelo o Zé Alencar, quando estava doente, viu que a diferença do tratamento dele e de um pobre, a diferença era a água para o vinho. Aí o Lula fez um outro plano que chama Pronon, só para dar chance de o parque tecnológico dos hospitais públicos serem capazes de ter uma tecnologia avançada. Quem se beneficiou? De novo, os ricos, que na hora de fizeram a lei do Pronon, aí a presidente Dilma colocou os médicos do serviço privado, fizeram o direito de que todos nós podíamos buscar um recurso para o parque tecnológico, mas eles puseram só para investimento, porque para eles, eles compraram os aparelhos com dinheiro dos outros, não é nem com dele, nem do imposto de renda dele. Pegaram o imposto de renda do terceiro, compraram o aparelho, põe o aparelho 100% funcionando particular, 100% particular, e eu, que sou 100% SUS, comprei o aparelho, mas não posso pagar o custo do aparelho, não posso pagar o motorista e nem pagar a gasolina do custo do aparelho para funcionar. Uhum. Então travam nós, de todo jeito, quem trava o sistema público, o privado, a inteligência do privado, do dinheiro, não quer concorrência com o serviço público. Se deixasse o público funcionar como ele não sobrava nada. A gente está conversando com o Henrique Prata e a gente já vai continuar a conversa, mas eu queria dizer que muita gente fala assim, o jornalismo morreu, né? Aqui é nossa crise. O jornalismo morreu, o jornalismo está mal. E eu acho assim que o jornalismo que morre é o que depende de verba pública, né? Porque aí você perde a independência. Sim, né? Sim, Castro. Castro fica um serviço de relações públicas disfarçado de jornalismo, né? Mas nós não, né? Nós não. Edilson, não. É aqui que eu visualizei lançar esse livro aqui. Porque vocês não têm medo de falar a verdade, né? Então... Assim como o Henrique, o Hospital Santas Casas, a gente não recebe dinheiro público. A gente não aceita que o cidadão assolado pela carga tributária que há no Brasil, pela quantidade de impostos que há no Brasil, que ele ainda tenha de sustentar o trabalho do jornalista. O jornalista ele tem que ser independente do governo e de empresas que têm interesses escusos. A Oeste não faz esse jogo. Então, se você gostar do nosso trabalho, disso que está sendo feito aqui, assine a Revista Oeste, contribua conosco. A nossa ideia é alcançar 100 mil assinantes. Então, a maior parte do nosso conteúdo é gratuita. Oestecast, Oeste Sem Filtro, As Liberais, Estúdio Oeste, mais o site da Revista Oeste. Então, a maior parte é gratuita. O plus disso, o prime, o principal é a revista. Então, a revista você tem ali uma coleção de artigos todas as sextas-feiras. Então, imagine você ler J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Dagomir Marquesi, ler uma entrevista com o Henrique Prata, que sairá na edição da Revista Oeste. Então, você tem todo esse conteúdo que só é publicado aqui. Isto que o Henrique Prata está falando, você só encontra na Revista Oeste. Não vai encontrar na grande imprensa. Então assine se você se sentir à vontade e contribua com o jornalismo independente. E vem aí novidades, né? Também tem muita mais coisa. Né? E mais programas. Gratuito. Gratuito, isso aí. Viu? É isso aí, Edilson. Edilson é o nosso editor do site aqui, está fazendo um sucesso sensacional. Todos nós em conjunto. Imagina. Então, esse produto está nascendo no lugar certo. Está no lugar certo, né? Agora, por que chama o Parque dos Lobos?
Porque a história não é um personagem, são muitos personagens, né? E o lobo, a imagem do que eu faço nós estamos falando da parte de medicina, então tem aquele médico que se vende, que aproveita a dificuldade, se põe de bonzinho, mas leva para o consultório dele o paciente, cobra a diferença e traz ele furando a fila e entrando na frente dos outros ainda. É um processo desonesto na instituição. Então, só que eu encontrei essa realidade de tantos casos iguais por estar em tantos estados diferentes que eu estou e estar vivendo uma outra diferença que, além do problema da evidência do médico, é eu levar uma proposta de ter um serviço público com equipamentos de última geração, exatamente, que não existe na sociedade, nem na própria, nas próprias capitais que eu estou levando serviço. Um exemplo, eu tinha 25 mil pacientes da Amazônia em Barretos. Hoje eu levei um hospital para a Amazônia e tenho 50 mil pacientes da Amazônia tratando lá. Até hoje, quem toliu de eu não ter competição e compete comigo é o serviço privado, que tem um aparelho dos anos 70 ainda, que chama bomba de cobalto, deixa a bomba de cobalto completamente lotada de paciente todos os dias. Eu tenho um aparelho dos anos de 2020, que tem IMRT, ele tem um fecho que só queima o tumor, exatamente em cima do tumor. Uhum. E eu estou concorrendo com a medicina privada, que tem um aparelho de bomba de cobalto, que é nos países de primeiro mundo faz 20 anos está proibida, porque ela não queima só o tumor, ela queima todos os órgãos ao redor do tumor. Sim. Esse aparelho funciona lá em Porto Velho, competindo comigo. O meu tem 50% da capacidade funcionando, está ocioso o dele está completo. Então, eu demorei 8 anos para ter um credenciamento do sistema público. O sistema privado é que manda na sociedade. Então, eu estou dando esse exemplo, Porto Velho, mas em todos os lugares que eu abri, por exemplo, eu fui levar a prevenção de câncer de mama e colo de útero, que é uma especialidade que nós temos, uma coisa de impacto o mundo inteiro. Somos o maior centro privado do mundo em prevenção de câncer de mama. O ano passado nós salvamos 2.000 mulheres de um câncer inicial que fizemos numa pequena cirurgia ambulatorial, curamos aquela mulher. Somos o maior serviço do mundo privado. Só perdemos para a Holanda, que a Holanda tem um serviço de maior envergadura que o nosso. Pois bem, nenhuma cidade grande deixa você entrar lá onde existe a medicina privada, tem equipamentos do nível que nós temos, não deixa. Nós oferecemos isso na cidade deles, pelo sistema, pela Secretaria do Município. Nós somos tolhidos há 20 anos. Então, o Parque dos Lobos é por causa disso. Eu não posso entrar numa cidade e competir com o serviço privado, oferecer qualidade para o pobre, para o serviço público. Sim. Então, isso aí é um recheio de tudo que eu tenho provas e evidências, da onde nós sofremos a consequência de não poder ter o direito de oferecer nada igual ao serviço privado para pobre. Você entendeu? Sim, então, é minha angústia que está aí nesse projeto e que eu espero que uma sociedade se desperta por interesse de saber, discutir essas evidências que estão aí. Eu não sou leviano, eu seria irresponsável e louco se eu falasse alguma coisa que eu não tivesse prova, mas as provas são minhas, as evidências são minhas, e são provas científicas. E eu soube que você tem uma conexão com o Garth Brooks, que é um grande cantor country, né? Um dos maiores cantores country. Ele é a maior bilheteria do mundo, ninguém imagina isso. O Garth Brooks é um cantor country que nós se identificamos como irmãos, até pela cultura nossa, é muito parecida, mas que ele ama ajudar o próximo, ajudar os pobres. Cara, não sabia disso, tem só para você ter uma ideia, ele tem um souvenir, boné, camiseta, que por ano vende mais ou menos 37 a 42 milhões de dólares. Nossa, o souvenir. Cara. Vai tudo para síndrome de Down. Nossa, ele é apaixonado ele carrega o que há de melhor para oferecer na conduta de tratamento de síndrome de Down. Então esse é o foco dele, ele é muito humanista. Mas eu consegui provar para ele que o Brasil precisava muito da ajuda dele, porque eu tenho parcerias no mundo inteiro, nos países do primeiro mundo. Tem 20 países que são parceiros nossos. Os 20 maiores centros de câncer do mundo.
E nos Estados Unidos é a maior evidência, a maior força. Aí eu fui lá, conquistei o coração dele. Que legal. Onde e ele, foi? Em que cidade? Lá? Ele mora, hoje ele mora em... ele morava em Oklahoma quando eu fui lá a primeira vez. Agora ele está em Nashville, mora lá. Mas uma evidência que eu vi o ano passado que fiquei impressionado. Ele abre a bilheteria dele e é o recorde mundial. Só agora uns coreanos, um grupo que está batendo, está igualando com ele. Sabe quando? Ele vende 100 mil ingressos em 43 minutos. Nossa. A $100. Ele abre a bilheteria dele hoje nos Estados Unidos. Abre a bilheteria. Em 43 minutos vende 100 mil ingressos. Ninguém faz isso. Continua assim, né? Continua. Ele ficou 17 anos sem cantar. Ele separou da primeira esposa. E aí ele ficou com as 3 filhas com ele. Até a caçula ter 18 anos, ele parou a carreira. Nossa. E voltou e é a mesma pessoa. Só que quando eu mostrei a ideia para ele, ele me ajudou a construir 120 leitos na Amazônia. Nossa, cara. Aí eu pus uma homenagem, eu tenho mania de pôr o nome do artista que abraçou a causa, e como eu tenho 50 artistas no Brasil que fazem isso. Aí ele falou, se você não tirar meu nome lá, você não conversa mais comigo. Nada meu, não pode. Não pode. Ele não quer nada em troca, não quer que apareça nada. Mas é um irmão que me ajuda muito e tem uma envergadura de ser o artista mais importante dos Estados Unidos. Eu me lembro dele uma época em que ele, cantor country, o chapéu de vaqueiro e tal. Mas ele resolveu fazer um disco de rock. Uma época, ele botou uma peruca, ele ficou irreconhecível. Não, aquilo não deu certo. Mas eu gostei muito. Todo mundo. Muito legal. Mas o público é o lado dele. Mas não é. Mas é que o público dele. Você imagina um cara que vende 100 mil ingressos em 40 minutos, o público dele foi no pescoço dele. É doido. Mas ele foi corajoso. Não, ele é corajoso. Bom, cara, mas o dele é um country rock, né? O show dele, por exemplo, todo ano eu tenho que ir. Se não for, ele fica bravo comigo. Aí, o show dele primeiro, 3 horas de show. E às vezes ele faz 3 shows num dia. Porque ele só tem agenda para voltar naquela cidade daqui 3 anos. Uhum. Então ele é tão cuidadoso, tão carinhoso com o público dele, que enquanto vende ingresso, eu fui já em 3 shows dele, de 3 shows no dia e 3 horas cada show por dia. Nossa! Ele é um monstro. E o cara, ele faz isso por quê? Porque ele não vai ter chance de voltar ali menos de 3, 4 anos. Uhum. É porque o mundo inteiro... Ele foi agora para um país na Europa, 2 fins de semana, abriu a bilheteria, vendeu 400 mil ingressos em 2 dias. Nossa, 400 mil ingressos em 2 dias. Olha o cantor pop que faz isso, não tem. Você entendeu? Ele é um fenômeno, o cara. E é um amor de pessoa, um coração generoso. Pra você ter uma ideia, ele veio de lá com o avião dele, trouxe 49 pessoas da equipe de primeira classe, até o carregador de mala, porque os músicos vieram de primeira classe para dormir, o carregador de mala também veio de primeira classe. Aí chegou em Barretos, ele pagou tudo o bolso, já estava lá $713 mil. 713 mil dólares. Aí, quase $1 milhão. Aí ele chegou no camarim, viu água, sanduíche, uísque, essas coisas que tem no camarim do artista. Ele chamou o irmão, olha aqui, eu não estou vendo isso aqui na lista, ele estava com a lista de tudo que ele estava pagando. Aí eu falei, não, isso aí eu ganhei. Ele falou, não, no dia que eu ganho não tem isso. No dia que eu ganho você pode devolver, que é eu que pago tudo, para me sentir plenamente que eu fiz de coração, é meu. Eu falei, mas eu ganhei. Não, guarda e dá para outro dia. No meu dia eu pago. Aí pegou um pacote de $10 mil e me deu. Eu falei, dá $1.000 e paga tudo. Que ele ficou bravo comigo, começou a criar caso comigo. Você vê o coração, o coração desse cara. Integridade, né? Exatamente. E é assim, você imagina, um cara que usa o souvenir dele em favor de ajudar a vida inteira, síndrome de Down, e que carrega em todos os shows dele, ele leva as crianças síndrome de Down e põe tudo no palco para trabalhar, de assistente, de segurança. Uhum. Depende do tamanho, ele faz... Eu aprendi a lidar com
com todo tipo de dificuldade na vida, vivendo um pouco com esse cara. É um O fenômeno. Mr. Brooks deve estar assistindo a gente, porque é amigo, Como né? não, Sr. Brooks? Pena a gente não tem da tradução Mas eu tenho simultânea. vários Gert Brooks aqui no Brasil, né? Começa de Chitãozinho Chororó, Sérgio Reis, todos eles, Roberto Carlos, Sérgio todos Reis, fizeram por amor o que fizeram pelo hospital, Pô, todos fazem. Já que você é amigo do Sérgio Reis, fala pra ele vir aqui, porque a gente já convidou, Não, ele tá eu enrolando a vou gente. obrigar ele a vir aqui, Pô, vai, faz obrigar. favor. Olha, atenção, senhor Sérgio Reis. Não, o negócio é o seguinte: é um recado do Henrique Prata. Desde o começo ele tá pedindo pra Não, ele. eu te garanto que ele vem. Bom, O Serjão é outro pronto, Gert Brooks. garantido. Compromisso. Porque o Serjão é por amor que ele faz as coisas. E eu vou falar para ele, ele não tenha dúvida que ele também vai poder falar do livro. Pô, Ele maravilha. vai estar aqui. Impressionante, né? Olha, Henrique, você já está oficialmente convidado a voltar aqui ao programa sempre que você quiser, quando você tiver alguma novidade, alguma coisa que você queira divulgar, ou um novo livro, o que for. Tá Não, bom? pelo menos livro eu escrevo a cada 10 anos, porque eu não sou O convite escritor. tá aí, né? Daqui a 10 anos. Esse livro, Prata aí da Gourmet Marquese. esse livro eu fiz 730 quilômetros de Pamplona até Burgos. Para me inspirar, fiz humildemente o caminho. Santiago. Fiz 30 dias, a média de 27 quilômetros por dia. Nossa. Andando a pé, com a mochila, com um companheiro meu. E nós dois somos muito cristãos, rezamos muito. Acordava, andava 2 horas no escuro ainda, antes do dia clarear. E depois do almoço tomava um banho e me inspirava para lembrar todas as histórias que eu devia testemunhar, as angústias que eu vejo e que não pode ficar só comigo isso. Tem que dividir com a sociedade. Legal, né? meu. Acho que é meu papel como cristão é isso. Bom, Henrique, muito obrigado pela sua presença, viu? E, bom, tá convidado já, né? Já. Não precisa nem... Sim, nós vamos voltar, Convidado. porque um programa independente como vocês, um lugar que não podia ter uma outra forma de expressar a diferença de que eu posso falar do serviço público e do serviço privado com tanta liberdade, independente de quem não ter financiamento aqui de serviço público e nem de serviço privado da medicina do dinheiro, que impediria a gente testemunhar o que eu falo com a essência: pobre morre sem ter que morrer nesse país. É isso aí, viu? É isso aí. Obrigado, viu, Henrique? Obrigado, Eu Edilson. que agradeço mais uma vez. E obrigado a você que está assistindo a gente, especialmente você que é de Barretos, que hoje é nosso homenageado aqui. Mas santo de casa não faz milagre. É bom que todo mundo possa participar mesmo. Então, aqui, ó, o Parque dos Lobos, fique por dentro da situação, né, da medicina, saúde do saúde pública no país. Muito obrigado. O SCast toda quarta-feira, a partir das 20h30. Está no ar. Tchau, até mais.